12 de dezembro, Jesus sem preconceito. Mateus capítulo 7, verso 24 em diante diz o seguinte: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega de origem ciro-fenícia e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele disse: por causa dessa tua palavra de fé, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Tiro e Sidom eram cidades cananeias, eram cidades fora do perímetro judeu. E o judeu naquela época era exclusivista. Achavam que eles eram o portador da verdade, a verdade era só para eles, a salvação não era para ser dividida com ninguém, e todos eram odiosos aos olhos deles, eram nojentos, eram a pedra de tropeço, nunca deveriam ter existido. Eles odiavam os estrangeiros. Então Mateus foi escrito, o livro de Mateus foi escrito, que também escreveu sobre essa matéria, para o público judeu. Então, o judeu vendo essa história de Jesus. Marcos foi escrito para o povo gentil. Então, gentios vendo essa história do lado de quem sofre preconceito. E Mateus, o público de quem faz o preconceito. Então, observe que Mateus menciona a nacionalidade ou etnia cananeia. Só isso. Marcos já é mais detalhista. Ele diz: a mulher, além de cananeia, né, é uma mulher grega, ou seja, estrangeira, de origem ciro-fenícia, ou seja, detalhou que ela não pertencia ao povo judeu. O público de Mateus veria essa mãe como uma pagã desprezada, que não merecia atenção. Um povo que adorava ídolos e era uma pedra de tropeço para a nação judaica. Está ali por perto dos judeus. Então, quando Mateus escreveu, o público dele olhava com estes olhos. Veja que Mateus escreveu para cristãos. E eles tinham essa noção de preconceito. Nem os discípulos de Cristo considerariam a possibilidade de que essa mulher tivesse fé. Como vai ter fé uma mulher dessa?
desprezível. E como jamais ela vai fazer parte do reino de Deus? Esse era o pensamento dos cristãos judeus na época de Jesus. A audiência gentílica de Marcos teria uma reação diferente. Se identificariam com a mulher, grego, síria, fenícia de origem. Jesus curou alguém da minha raça, eles iriam dizer, os gentios. Para os gentios, ela seria considerada uma mãe amorosa. Estava fazendo tudo para ajudar a sua filha endemoniada. Não tinha o que fazer. E ela foi atrás até de um judeu. E sabia que era desprezada por eles. Um líder judeu que era Jesus. Ela estava preocupada com o destino da filha e queria que o mestre a curasse. Isto é o pensamento dos próprios gentios. Independentemente da origem étnica e nacionalidade dela. Eu até concordo que eu sou desprezada, eu não sou ninguém para vocês, eu sou uma pessoa desprezível. Tudo bem. Apesar disso, eu preciso que você, Jesus, que é judeu, me ajude, me socorra. Cristo não atendeu imediatamente a súplica da mulher. Lembra que ele falou, né? Não é bom dar o pão dos filhos para os cachorrinhos, chamando os gentios de cachorros. Ele recebeu essa representante de uma etnia desprezada, como teriam feito os próprios judeus. E os discípulos olhando, vendo o que estava acontecendo. Agindo assim, era o desígnio de Jesus impressionar os discípulos quanto à maneira fria e insensível com que os judeus tratariam um caso como esse. Ele queria impressionar os discípulos também quanto ao modo compassivo pelo qual desejava que eles lidassem com essas aflições, independente da raça, independente de qualquer coisa, porque Jesus morreria por todos, por eles também. Então ele exemplificou na prática, dizendo, elogiando a mulher: nunca vi fé dessa forma, nem entre os judeus. Que coisa linda essa fé! Porque ela disse: tá certo que eu sou desprezível, tá certo que eu sou como se fossem os cachorrinhos, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem das crianças. Eu só quero uma migalha. Eu não quero o pão das crianças. Eu só quero uma migalha do Senhor. Jesus falou: que coisa, hein? Se todo mundo tivesse fé igual essa mulher. Vai para casa, porque o demônio já saiu da sua filha. Você foi presenteada com essa bênção.
Então, em 1 João 2,2, diz assim: Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Que Deus nos ajude a não ver diferenças e desprezar pessoas por causa de etnias, condições físicas e outras coisas, né? Que Deus nos ajude.